Essa noite, através da boca do diácono Luciano na abertura, quando ele falou sobre descanso. Então o tema dessa pregação é descansando somente em Deus. Amém? Salmo 62, quem que achou aí? Diz assim o texto: a minha alma espera somente em Deus, e dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, e eu não serei grandemente abalado. Amém? E agora se sentar glorificando a Deus. Esse salmo de Davi, ele é uma exortação, é um pedido, é uma palavra lançada para que se confie somente em Deus. Então, se o tema é descansar nele, essa palavra, quando se ouvir descanso, ela está associada com outro significado, que é confiança. Descansar é confiar. E quando a gente fala em descanso, a gente pensa em paz. Não é verdade? A gente pensa em paz. A gente pensa em tranquilidade e situações sob controle. Mas existem situações que nos tiram a paz, situações que causam incômodo. Existem momentos que trazem preocupações, às vezes conosco, ou com alguém que está do nosso lado, ou alguma situação, porque existem situações que nos trazem, elas mexem conosco, porque não são situações comuns. E normalmente isso vai gerando dentro de nós, com todos nós, ninguém está livre desses momentos aqui. Gera ansiedade, depressão, de parar e largar tudo. É assim, é como se fosse uma descida. No Salmo 42, o salmista ele disse assim que um abismo leva para um outro abismo. Então é uma queda ascendente, não para. E essas situações de ansiedade, preocupação, elas conduzem as pessoas a buscarem um alívio. Eu preciso de um alívio. E o alívio, ele não é descanso. O alívio, ele é uma situação momentânea. E lá no mundo, as pessoas procuram a bebida, as drogas, os ansiolíticos, os remédios. Tem pessoas que se entopem de remédios, precisam de remédios para dormir. Aí ele dorme. Aí ele precisa de um outro remédio para ele despertar. E isso vai criando um círculo vicioso. Mas tem gente que não toma remédio. E ele tenta, de alguma forma, suprir aquele vazio que fica dentro da pessoa, porque ela não consegue resolver. Parece que aquela situação, ela saiu do controle. Mas é uma palavra de Deus para nós nessa noite. Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Ele está no controle. Tem situações que elas acontecem dentro de nós. Você vê pessoas, eu conheço pessoas simpáticas, elas riem o tempo todo. Mas a Bíblia diz que quem é carnal, ele vê as coisas da carne, as coisas aparentes. Mas quem é espiritual
Quantas vezes eu vi pessoas dando risada, contando piada. E Deus falou, ó, eu vou te usar para dar uma palavra para essa pessoa, porque por dentro ela está sangrando. E quando a gente abre a boca ali pelo Espírito Santo, aquela pessoa é tocada. E aquela situação muda, aí o Espírito Santo fala, essa é a situação real desta alma, ministra a minha palavra sobre ela. Aleluia. Situações na família. Quem quer a família ruim? Ninguém quer. Quem quer que o marido passe por situações difíceis? A esposa. Mas tem vezes que a esposa briga com o marido. Tem vezes que o marido briga com a esposa. Às vezes o filho se levanta. Você quer dar uma palavra de orientação, ele não obedece. Foge do controle. Isso nos incomoda. Ele fala, eu sou o pai. Eu sou a mãe. Mas tem palavra para filho também. Filhos, sejais obedientes a vossos pais. Situações de doenças, elas causam incômodo, porque quando a nossa saúde não está bem, quem está ao nosso lado, você soube uma notícia de alguém que está enfermo, você fica incomodado. Situações financeiras trazem incômodo, tiram a paz. Como é que eu vou resolver isso? Feridas emocionais, traumas da infância. Eu tenho marcas da minha infância que eu não consigo tirar de dentro de mim. Eu tentava suprir com as bebidas, com as alegrias do mundo, com as drogas, e nada, igreja, conseguia me sarar, porque foi um trauma que eu sofri. Medo, o medo, ele é algo terrível, porque o medo faz a gente entrar em desespero. Tenho medo de ser traído. Se ele me trair, eu mato. Você vai matar quem você. Mas o medo, ele mexe com a gente. Se ela colocar o pé para fora da bacia. Solidão. Eu não vou morrer sozinha. Eu não posso morrer sozinho. E aí, esse medo da solidão faz a gente pegar qualquer tranqueira que aparece. A primeira. Porque quando a gente está numa situação dessa, a gente não consegue escolher. A gente quer suprir a necessidade. Mas nós conhecemos um Deus que pega as coisas loucas desse mundo. Aleluia, eu sou uma delas. E Ele age, e Ele trabalha, e Ele transforma. É uma palavra de esperança para nós nessa noite, é uma palavra de consolo para nós. Pense em alguém que está fora da presença. Você já cansou de falar, você já cansou de orar, mas deixa Deus trabalhar. Coloca na mão de Deus, tira da tua mão, está pesado demais. É uma palavra de orientação. Se você nessa noite não colocar isso na mão de Deus, vai vir como peso sobre você. Porque nós somos seres limitados. Nós não conseguimos ter a paz, nós não conseguimos fabricá-la. Alguns vão buscar a paz na comida. A gente assiste aquele programa Arquivos Mortais. Aquilo é uma sentença, irmão. O que é aquela pessoa? Ela teve um trauma, normalmente. Ela teve um trauma lá na infância, no passado. Ela foi abusada. Ela passou por uma situação difícil. E ela vê no alimento uma fuga.
Eu vou comer. É aqui que eu vou me acabar. Nessa bacia de macarrão eu me acabo. Ah, glória! Mas quando ocorre a digestão, aquela paz, ela vai sair lá pela privada e a gente vai dar descarga. É passageiro. Não supre. Alguns vão para os doces. Ai, Deus está revelando a vitrine. Bomba de chocolate. Fala aí, gostoso. Doce. Qual doce você gosta? Chocolate. Chocolate. Sorvete. De leite. Doce. Pudim. Pudim? Meu Deus. Essa mulher faz um pudim. Eu não como muito, mas a minha filha ali, magrinha, porque Deus tem obra. Glória a Deus, aleluia. Né? Um dia a gente saiu, né? Eu recebi um convite para prestar uma ajuda. E era um lugar um pouco longe da minha sobrinha. Ela falou: tio, dá para o senhor me levar lá? Eu falei: dá, sim, bora. E a gente foi. Só que aí na volta, irmãos, foi uma surpresa. Ah, vamos parar aqui e a gente vai comer alguma coisa. Irmão, o povo gosta de comer. O sanduíche eu achei uns 3 andares, mais ou menos. Eu nem sei o nome dele. Mas o povo fala que é um combo, né? É um refrigerantão, é uma batata, é um, né? E aquele bichão grandão. Eu falo: meu Deus, né? Mas que coisa gostosa. É bom, né? A gente comer. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Porque a gente não consegue resolver, igreja. A igreja está me acompanhando? A gente não consegue resolver e a gente tenta de alguma forma suprir aquela dificuldade, aquele problema. Só que a paz da Bíblia, a paz bíblica, ela não é ausência de problemas. Porque alguém vai entrar dentro da igreja e falar: agora os meus problemas serão todos resolvidos em nome de Jesus, aleluia. E não é assim. Porque a paz bíblica, ela vai expressar uma necessidade de equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio. Alguém preocupado não consegue agir de forma assertiva, mas Deus tem direção para nós nessa noite. Aleluia. Deus tem fortalecimento para a nossa alma. Deus tem orientação. Quando nós não descansamos, a gente fica fraco. E alguém fraco é alguém sem reação. Conhece alguém assim? Ela não tem reação e você vai entender. Por que eu chamo para vir para a casa de Deus e ele não vem? Por que eu convido ela para vir para a casa do Senhor e ela não vem? Está fraco. Não tem forças para reagir ao convite de Deus. Mas existem forças trabalhando ali, porque alguém fraco, ele não tem reação, ele é cercado e anulado. E vem o desânimo, e não avança, paralisa, e fala: eu vou desistir. Mas antes de desistir, pelo Espírito Santo de Deus, ouça essa palavra. Ouça essa palavra. Em 2 pontos aqui na vida de Davi, para a gente meditar nessa noite.
Poderiam pegar outros exemplos de personagens bíblicos, mas para sintetizar, esse Salmo de Davi, ele é o exemplo aqui. Ele está fazendo um pedido, ele está falando para dentro dele mesmo. A minha alma espera somente em Deus. Ele está liberando palavra. Ele está fazendo declarações. A gente precisa aprender a fazer isso. A declarar palavras de Deus sobre situações, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa família. A minha alma espera somente em Deus. Ele está dizendo para ele mesmo, eu não tenho em quem buscar, eu estou longe da minha família. Possivelmente aqui Davi, ele está em fuga. Uma outra situação aqui, o filho dele pode ter se levantado contra ele, ele tem que fugir também. Os teólogos dizem que pode ser uma dessas duas situações. Mas vamos pensar. Tem um louvor que fala da alma batida. Como que é o coro? Minha alma te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Você conhece esse louvor? Esse louvor é profético, está falando de tempo. Existe o tempo da situação. E Jesus, ele disse isso para os discípulos: vocês passarão por aflições. Então é um momento. Mas às vezes se apega àquele momento e fala: quando que vai acabar? Quando que vai mudar? Quando que Deus vai agir? E quando a gente fala quando que Deus vai agir, nós sem perceber estamos duvidando dele. Quando é que ele vai trabalhar? E quem duvida não vai receber. Mas nessa noite aprenda. Creia. Tenha fé. Porque bem cedo, aleluia. Deus, ele costuma trabalhar com essa questão do tempo. No outro salmo ele vai dizer que o choro, ele pode durar uma noite inteira. Existem noites compridas, noites longas de lágrimas. Mas ele fala: o choro pode durar uma noite inteira, mas certamente a alegria virá. Então Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: vai chegar uma manhã de Deus na tua vida, vai chegar o alvorecer de Deus, aleluia. Eu lembro daquele cara que está trabalhando de noite lá, o sentinela, um posto lá de 12 horas, ele não vê a hora de ver o sol. Quando o sol está despontando, ele se alegra. Glória, o dia chegou. O amanhã de Deus chegou na minha vida. E quando aquele amanhã chega, ele fala que é para se alegrar. Então eu vejo pessoas chorando. Eu estava falando, fala para a minha igreja. Tem pessoas que estão chorando hoje e é de tristeza, mas tem pessoas que vão chorar de alegria pela manhã de Deus que está preparada. Quem recebe essa palavra? Uma manhã de Deus para nós. 2 pontos aqui na vida de Davi. O primeiro momento de Davi que marca a vida dele é quando ele é ungido para ser um rei. Deus fala com o profeta Samuel e manda ele se dirigir a Belém.
na casa de um homem chamado Jessé. Então, eu creio que o propósito de Deus, ele tem endereço. Deus sabe quem ele vai exaltar. Mas quando Deus fala de exaltação, se prepare, porque tem tratamento de Deus. Nós precisamos entender os processos de Deus. Tem o tratamento. Ele foi ungido para ser rei. Que glória! Ele era um jovem pastor. Por que o senhor está me ungido para ser rei? Deus vai te colocar numa posição de governo. Aleluia. Agora Deus está mostrando um local de trabalho. Deus usou a pastora aqui na oração. No local de trabalho haverá exaltação para alguém que está aqui nesta noite. Alguém já está crendo ali, já está falando glória a Deus, eu recebo para a minha vida. Posição de governo, exaltação. Dentro de casa. Dentro de casa, Ravassubinai, talvez a sua casa não sirva a Deus, mas Deus mandar dizer, eu já te coloquei numa posição de exaltação. Você conhece a minha palavra, há uma autoridade, Ravassubinai, é uma palavra de Deus sobre a tua vida, há um dom do Senhor. Desperta esse dom e começa a declarar palavras sobre o teu lar. A minha casa vai ser salva, a minha família vai ser salva, a minha descendência vai ser salva em nome de Jesus. Use essa posição de autoridade. Deus poderoso. Olha como é que está. Senhor, olha, isso não é oração. Isso é um lamento. E é uma diferença entre oração e lamento. O lamento, ele pode até sensibilizar alguém. Olha, minha mãe está triste. Olha, o meu marido está triste, mas não resolve nada. Mas a oração, ela exige algo de nós. Aquele que pede, aleluia. Aquele que pede vai receber do Senhor. Aquele que bate, aleluia, a porta será aberta. Aquele que busca, ele vai encontrar. Não é palavra do pastor, não é palavra de homem, não. Pede ao Senhor. Mas peça algo que glorifique o nome dele. Porque pessoas pedem coisas para os seus próprios prazeres, só para ficar feliz. Eu estava orando, eu falei, Senhor, estou tão feliz que a minha filha foi batizada. Eu tive a honra de batizar minha filha, aqui é a Vitória. Ele falou, você está feliz? Pois há algo mais na vida dela. Comece a orar. Porque a felicidade, ela é um sentimento que passa. Agora, pastor, você vai precisar interceder mais por ela, para que ela permaneça na presença do Senhor. Comece a derramar lágrimas sobre a vida dela em oração, por fé, por convicção, para que ela nunca saia da presença de Deus. Porque é uma grande alegria quando uma alma se entrega a Jesus Cristo, mas é uma grande tristeza quando essa alma sai por essas portas e nunca mais entra. É tristeza para o pastor, é tristeza para os obreiros, é tristeza para a igreja. Mas nessa noite vamos declarar: eu e minha casa serviremos a Deus. Declare. Deus maravilhoso. Posição de governo. Aí tem que fazer outra. Se o Davi aqui, ele está em fuga, vai demorar uns 7, 10 anos, fugindo do rei Saul, por causa dessa unção aqui. Esse rei tentou matar ele várias vezes, quando estava perto dele, jogou lança nele, e ele aqui já era um soldado, já estava trabalhando para o rei, já tinha cortado a cabeça do gigante, já estava vencendo batalhas.
Mas a gente vê o rei Saul com inveja dele. E alguém com inveja não tem a presença. Ele colocou armadilhas. Mas Deus tem uma promessa na vida desse rapaz. Deus tem uma promessa sobre a igreja. Deus tem uma promessa sobre a família. Aleluia. E agora Davi vai mudar o cenário dele. Porque quando Deus ele chama alguém, ele muda cenários. O cenário de Davi, alguém fala que ele era um coitadinho lá no pasto cuidando de ovelhas. É verdade que lá tinha urso, tinha leão para ele enfrentar, tinha lobo, porque são animais predadores. Mas ali era uma área que ele dominava bem, que ele tinha conforto. E Deus quer tirar pessoas do conforto nessa noite. Ah, eu estou confortável. Essa situação para mim está confortável. Eu já domino tudo aqui. Deus quer tirar esse lugar para te colocar em lugares de desafio. Deus está desafiando Davi. Ele estava lá, as mulheres cantando que Davi matou milhares de milhares. Eu sou Davi, eu matei o gigante. Aí Deus mais uma vez vai mudar o cenário. Tirou ele do pasto, colocou ele na guerra. Falou, olha, você é um guerreiro, você está vencendo. Mas não se esqueça, quem está assinando as suas vitórias. Eita, meu Pai. As pessoas esquecem disso. Não se esqueça no trabalho que Deus te colocou, na porta que Deus abriu, na família que Ele colocou, na igreja que Ele te deu. Não esqueça que é Deus que te coloca em lugares. Tem gente que esquece. Mas vamos se lembrar de onde Deus está tirando Davi. Tirou ele da guerra agora. E agora o exército que ele fazia parte agora está perseguindo ele. Ô Senhor, o que está acontecendo? É o primeiro ponto. Deus está mudando o cenário. E agora ele passa a fugir. E quais são os cenários que vão aparecer agora na vida de Davi? E a gente tem que entender quando esses cenários aparecem na nossa vida. A gente não quer, muitas das vezes, aceitar. Qual que é o cenário que está aparecendo aqui na vida do Davi? Agora ele está fugindo. Cavernas, ele tem que ficar escondido. Desertos, lugares de escassez. Montanhas, lugares de desafio, sem conforto. Igreja, vamos pensar aqui no Davi fugindo. Ele não tem um celular para fazer aqui. Eu vou pedir um iFood. Não tem. Ele não tem onde comer. Ele não tem o que vestir. Ele não pode carregar muita coisa com ele, porque ele precisa fugir sempre. Ele poderia ter desistido, amém? Poderia. Porque essa fuga vai trazer cansaço e vai trazer desânimo. Mas aí ele escreve o Salmo 57. Como que Davi está fazendo essa oração aqui? Nesse cenário, sozinho, solitário, com medo, fugindo. No Salmo 57 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois a minha alma confia em Ti. Tu és o meu abrigo. Ele está dentro de uma caverna fria, mas ele não olha para aquilo, ele olha para Deus. Tu és o meu abrigo, as tuas asas me cobrem, mas tu és o meu socorro. Aleluia. Ele é Deus para socorrer. Qual que é a situação de desespero? Aleluia. Aleluia, Deus. Lembra de Deus.
Como é que o Davi estava fazendo essa oração, igreja? Aleluia. A igreja está comigo aí? Oh, glória. Ele está nas montanhas. Ele tem que subir, porque de lá ele precisa ver se o exército está chegando perto dele, se o Saul está se aproximando. Porque todas as vezes que ele estava próximo, era uma sentença de morte. Ele falou, ele quer me matar. E ele vai escrever o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Saul está chegando com o seu exército. Eu estou aqui sozinho, aleluia. Mas ele vai fazer uma declaração que vai entrar dentro do coração dele, vai animar ele de novo. Ele fala, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. E quem que é o teu Senhor? Ele está falando que Ele é o Criador. É o Deus que fez os céus dos céus. Ele fez as estrelas, o sol. Ele criou todas as coisas. Mas essa terra, essa montanha que eu estou, Ele criou também. Então Ele está chamando, invocando a presença de Deus. O Deus que fez os céus e a terra. Invoque essa presença na tua casa, na tua vida, na tua circunstância e na tua situação. Nos dois salmos, Davi está clamando, mas ele está declarando: o Senhor é meu socorro. Aleluia, Deus. Igreja, essa palavra no hebraico, socorro, é Esra, pequenininho, Esra. Então, quando Davi está falando que Deus é o socorro, ele está dizendo assim: Esra, Deus é o meu Esra, Ele é a minha ajuda, Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus que me assiste, o Deus que dá assistência. O que é assistência? Você está numa necessidade braba e Deus usa alguém para falar: ó, Deus me enviou aqui para abençoar a tua vida. Glória a Deus. Quantas vezes esse Deus enviou um Esra na minha vida? Eu desempregado, não tinha de onde tirar dinheiro. Ela tentando fazer alguma coisa, mas o negócio não prosperava. Tentou fazer algumas coisas lá, alguns doces, alguns pão, tomou um calote para todo lado, falou: não vai dar. Criamos uma dívida para nós. A gente fala: Senhor, da onde virá o socorro? Esra. E aí alguém chegava, aleluia, pastora, vê lá a tua conta lá. Eu recebi algo da parte do Senhor e Deus mandou entregar na tua mão, aleluia, a provisão de Deus. Não foi uma vez só não, igreja. Foram muitas vezes. Essa igreja foi o Esra na nossa vida. Ela nos socorreu. E alguém disse assim: como pastores passam por provações. Eu ouvi, igreja: pastor, eu tinha um outro carro. Como o senhor ainda está com aquele carro velho? Você está com ele ainda? Eu falei: estou. E dou graças a Deus por esse carrinho, porque nunca faltou gasolina nele. Glória a Deus, aleluia. Ele quebrava, mas a gente consertava. E com esse carro, meu pastor, nós já socorremos muitas vidas, aleluia. Esse carro sempre andou cheio de gente, aleluia. Tinha vezes que ele estava sentado no chão e ele pensei que ia parar, falou: não, vamos, não deixa em casa. Ele via que ele parava, estamos chegando em casa, minha filha ficava em choque. Ela falava: ai meu Deus, nós vamos ficar na rua. Eu falei: não, filho, Deus é na nossa vida. Aí ele estava e eu: e a gente conseguia entrar dentro da garagem. Nem o carro na rua não ficava.
Eu acho que os anjos iam lá, vamos, chama mais uns 10 anos que o carro está pesado. Tem alguém aqui que é testemunha disso, família? Aleluia a Deus. Essa palavra, o Davi está falando, é ajuda urgente. Ajuda urgente. Ajuda urgente. Uma necessidade se apresentou na tua vida. Talvez aconteceu alguma coisa por esses dias e você está aqui triste, não tinha força nem para vir para a igreja, mas Deus fala: estou descendo com ajuda urgente, aleluia. Ajuda permanente, aleluia. Porque essa palavra Ezra tem o sentido aquele que está ao teu lado, aquele que não te abandona, aquele que é fiel. Ah, se eu fosse você, tinha dado os 10, glória a Deus. Deus está falando: creia em mim, porque eu estou do teu lado em todo o tempo. Eu caminho contigo, aleluia. No meio da tormenta, receba esta palavra. Eita glória! Eu estou sentindo essa presença aqui comigo. Tem mais alguém dando glória a Deus? Que a gente entende que essa presença, ela é tudo. Essa presença, ela é tudo. Mateus 28, 20. Jesus disse para os discípulos, porque eles sabiam que Jesus ia ser exaltado, ele ia ir para o céu, ele tinha cumprido a sua obra de sacrifício, de entrega, e ele trouxe uma palavra de consolação. Ele disse para os discípulos, algum discípulo aqui nesta noite? Discípulo quer dizer aquele que quer aprender. É aluno. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco para te fortalecer. Eis que estive com você ontem, estive com você semana passada, estive com você o ano passado, estive com você 10 anos atrás, estive com você quando você ainda não estava na igreja. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então entenda, a igreja, ele está dizendo: eu estive com você, eu estou com você agora nesta noite. Sinta a minha presença aí do teu lado. Abra o teu coração para receber esta presença. Mas ele manda dizer: eu vou continuar com vocês até a consumação. Que promessa! O seu marido pode deixar, mas Deus não. Teu filho pode te abandonar, mas Deus não. O teu amigo pode te abandonar, mas Deus não. Sabe por que o nome dele? Qual o nome de Jesus? Emanuel. Deus comigo. Emanuel. Deus com você. Emanuel. Deus com você. Olha para o teu irmão aí. Deus está com você. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus conosco, aleluia. Se tivesse 1 milhão de pessoas aqui, nós íamos dizer: Ele está conosco. Mas Ele manda dizer: eu estou lá com teu marido lá também, eu estou com a tua filha, eu estou com a tua família, eu estou com o teu parente que está lá longe. Eu estou visitando aquele povo. Sabe por quê? Porque Ele não está limitado, igreja. Nós somos, Ele não. Vamos para o final dessa palavra. Descansa no Senhor. Como que eu descanso? Busque forças em Deus. Hoje tem muita vitamina, tem polivitamínico, tem creatina, tem E-protein. Whey protein. Olha a igreja. Tá só na vitamina.
Ele está nas academias por aí. Glória. Vigia, hein? Vigia, crente. Foi um crente que caiu da esteira. Foi. Eu não sei porquê, mas as esteiras dão tudo assim. Aí ele falou, vou ficar nessa aqui, que é a segunda, né? Porque eu sou humilde. Ele está lá. Glória. Aleluia. Começou a suar. Eu vou aumentar mais aqui. Eita, está muito rápido. Oh, glória. Academia. Aí, irmão, Satanás falou, não. Aí na esteira primeira, é o valor. Aí o irmão até parou a máquina. Deus de misericórdia. Não vai dar. Não vai dar. Eu estou, por que você parou? Não dá. Não dá não. Misericórdia, né? Aí ele desistiu. Só que na academia tinha outras esteiras. Ele podia simplesmente mudar. Mas ele desistiu. E aí eu vi um anúncio que abriu uma academia de crente. Você já viu? Em São Mateus. Venha para a academia gospel, irmão. Vamos ficar bombado. Vamos se movimentar, irmão. Aqui é só louvor que toca aqui, filho. Aí eu fiquei pensando, né? Como é que as irmãs tudo de saia, de ponta? Os irmãos de terno. Como é que é a academia de crente? Normal. É normal? Eu acho que sim. É? Não, eu fiquei pensando. Como é que é isso? Mas, para a gente se fortalecer mesmo, igreja, busque força em Deus. Olha o que ele declarou: o Senhor é a minha rocha. Ele está dizendo que Deus é um lugar seguro, é um lugar estável. O que é o contrário de rocha? É areia. Areia não tem estabilidade, você até constrói. Uma vida sem Deus é uma vida na areia. Jesus, ele trabalhou muito isso. Você constrói, você investe, e aí quando chega a tempestade, o vento e as enchentes, cai tudo. Você investe em relacionamento, você investe no trabalho, você investe na saúde, mas tudo vai cair. Ele fala, não, eu sei onde que eu vou construir a minha vida. O Senhor é a minha rocha. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele é conhecido como a rocha principal de si, na pedra principal. Você quer ter uma vida de descanso? Deixa ela ser edificada sobre a rocha. Glória a Que é Deus. Jesus Cristo. Ele diz, o Senhor é minha salvação. O Senhor é meu alto refúgio. Olha, um lugar elevado, ele está escondido no Senhor. Para Josué estava com medo, igreja. Estava com medo. Porque o Moisés morreu, ele falou, como é que eu vou liderar essa multidão aí, não sei quantos milhões de pessoas? Moisés era um líder top, dos melhores. E ele está com medo. Aí Deus vem. Ei, Josué, Moisés já morreu. Passou o tempo dele. É chegado o seu tempo, Josué. Não temas. Aleluia a Deus. Porque aonde você colocar a planta dos teus pés, a Glória a minha Deus, presença será aleluia. contigo. Porque você está com medo. Eu já disse, ei, Josué, ser forte e corajoso. Aleluia a Deus. Por que, Josué, você precisa ser forte e corajoso? Porque no reino dos céus não entrarão os tímidos, os covardes, aqueles que retrocedem. Aleluia, Jesus. Não vai entrar. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma daqueles que volta para trás. Então, aquele que começou a boa obra na tua vida diz assim, não temas, porque eu vou te dar força.
Vem o medo, o que eu vou fazer? Agora eu entreguei minha vida para Jesus, como é que é? Eu ainda faço as coisas erradas, eu ainda peco. Deixa Deus fazer. Ah não, eu vou santificar minha vida primeiro, depois eu vou ver. Não! Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Amém? Descansa, pode descansar. Ele vai colocar tudo no lugar. Glória a Deus. E Deus usou o profeta Isaías para dizer para a nação. A nação, alguns estavam dizendo que Deus tinha abandonado eles pela situação que eles estavam. Mas não foi isso. Eles que viraram as costas para Deus. Mas Deus sempre tem uma palavra. E assim como Ele disse para a nação de Israel, Ele disse para a igreja nessa noite: jamais te abandonarei. Jamais eu vou te deixar desamparado. O nosso socorro pode não ser imediato, mas o socorro de Deus, Ele manda dizer, é eterno. Glória a Deus. Quando Deus age, Ele não apenas resolve a crise. Mas pastor, só falou que o Davi estava sendo trabalhado, porque na crise Ele nos molda através dela. Davi está sendo preparado para algo grande. Deus manda dizer para a igreja nessa noite: estou te preparando para algo grande. O Espírito Ravassuminai manda dizer: eu não estou preparando um grande milagre para a sua vida, mas eu estou te preparando para receber um grande milagre. Quem crê, levanta a mão e diz: eu recebo. Algo grande da parte do Senhor virá, mas a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Eu disse: descansar é confiar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 23, o Davi: o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará. Igreja, corrija aí. A tradução está muito pobre. Porque no original, no hebraico, o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará na minha vida. Ele não está falando do que Deus pode dar. Ele está falando que a presença dele garante que você precisa. Eita glória! Olha o descanso. Davi aqui não se coloca como rei, ele se coloca como ovelha. E isso exige dependência. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar em Deus. E quando você confia, aí vem as declarações. Ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me por águas tranquilas, águas de descanso. Aí isso aí é por fora, mas o tratamento de Deus, aquilo que Deus tem para aquele que confia, que descansa. Ele fala assim: Ele refrigera a minha alma precisa ser refrigerada, ela precisa aprender a descansar em Deus. Aleluia, Deus. Ele guia, Ele dá direção. Eu posso confiar em Deus. Pastos verdes fala de provisão do Senhor. Não vai faltar provisão. Águas tranquilas fala de alguém que está com sede. Ele fala: não vai faltar água. Eu sou a fonte da água da vida. Refrigera a minha alma, é paz interior. Deus conduz Davi não por mérito, mas por cuidado. Deus não empurra ninguém, mas Ele guia, Ele traz descanso, não só físico, emocional, mas espiritual. Glória a Deus, aleluia. Receba o refrigério de Deus nessa noite. Davi poderia pensar no trono, na coroa, mas ele decidiu confiar. Puxa, eu vou ser rei, eu vou governar, eu vou mandar, eu vou ter tudo. Gostoso. É gostoso pensar no trono. Mas eu vejo Davi aqui. Ele decidiu confiar naquele que está sentado
num grande e sublime trono. Isaías 6. Aleluia. Confia naquele que está sentado no trono. Glória a Deus. Aquele que tem todo o governo, aquele que faz todas as coisas, Luciano, cooperarem para o bem, não é para o mal, não. Essa situação que está lá não é para o mal, entenda isso. Deus está permitindo alguma coisa para você crescer, para você despertar, para você crer nele, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Eu creio nessa palavra. E eu termino assim, igreja. Os discípulos estavam inquietos, preocupados, porque Jesus falava assim: está chegando a hora do Filho do Homem ser açoitado, ser preso, ser negado. Jesus poderia desistir aqui? Sim ou não? Sim. Como homem? Sim. Sim. Mas ele vira para os discípulos e ele olha para a igreja nessa noite e vê cada coração. Eu sei do que você precisa. Você não precisa de droga, você não precisa de bebida, você não precisa de cigarro, você não precisa de maconha, você não precisa nada disso. Você não precisa não. Você não precisa se prostituir. Não precisa. E os discípulos olham para Jesus, falam: puxa, ele vai sofrer. E ele fala assim: eu deixo-vos a minha paz. Glória a Deus. Não uma paz como um sentimento passageiro. Ele está falando de uma presença que consola. É diferente. Não depende de nada, de circunstâncias, de substâncias, de palavras do mundo, mas depende de uma coisa só. Ele está dizendo assim: eu deixo-vos a minha paz. Então essa paz, ela tem uma fonte: o príncipe da paz. Glória a Deus. Receba a paz do céu no teu coração. Glória a Deus. A paz que conforta, que dá força e que fortalece. E ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu as nossas guerras. Quem crê? Glória a Deus. Ele te sustenta, ele te consola. E essa paz tem uma promessa: não desista, porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E tem uma coisa que Deus mandou falar para a igreja. A igreja está muito preocupada em fazer. Precisamos fazer isso, fazer aquilo outro. A igreja fica inquieta. Ela fica perturbada, fica preocupada. Mas Jesus falou que é o ide. Nós temos que ir, fazer, e pregar e dar toda a criatura. É o ide. Mas nessa noite, igreja, vem aqui o varão aqui que vai louvar. Nessa noite, tem o id, é verdade. Mas para fazer o id, igreja, presta atenção aqui. Para fazer o id, você tem que ouvir o vinde. Glória a Deus. O id, para ir, tem que receber o vinde. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.